Um garoto de 4 anos, ele tinha um vizinho bem idoso já, e o seu vizinho acabara de perder a esposa. E esse garotinho, ele vai lá na casa do seu vizinho está chorando, sentado na varanda, chorando, triste. Esse garotinho sai de perto da mãe e vai lá e senta no colo daquele idoso. E a mãe fica intrigada, olhando, observando. O que será que o meu filho está falando para o nosso vizinho? E quando ele volta, a mãe curiosa pergunta para o menino: filho, o que você falou para o nosso vizinho? E sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: nada, mamãe, eu só estava ajudando ele a chorar. Como as crianças são simples, né, irmãos? Quem imaginaria que uma criança daria uma resposta dessa? Ou quem daria uma resposta dessa, né? Quem aqui já imaginou que pudesse ajudar alguém a chorar, né? Fala para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas uma resposta como essa só podia vir de uma criança mesmo, né? Eu queria falar nessa noite a respeito disso. O reino de Deus é das crianças. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13, fala assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Esse texto aqui, Jesus está falando de uma coisa muito importante, talvez uma das mais, se não a mais importante, é a respeito do reino de Deus, a respeito do nosso alvo, a respeito do nosso objetivo final. Afinal de contas, foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele perdoou os nossos pecados, para que nós agora pudéssemos estar com Ele no seu reino eterno, no reino dos céus, eternamente. E Ele fala aqui que o que pode nos impedir de estar com Ele eternamente no seu reino é não ser como uma criança. Mas como assim, não ser como uma criança? Essa passagem é muito importante, porque ela fala da nossa linha de chegada. Todo o esforço que fazemos na vida cristã, toda a dedicação, toda a devoção, todo o empenho que temos, toda a fé que expressamos em Jesus, tudo aquilo que nós fazemos para viver de acordo com a palavra de Deus, por causa desse detalhe, por não ter um coração como de uma criança, pode nos impedir de herdar o reino dos céus. Em Mateus 5,3, você não precisa abrir, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, ou trazendo para uma linguagem mais fácil da gente entender, que quer dizer a mesma coisa, diz assim: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer pobre de espírito? É aquela pessoa que entende que ela não merece nada. Isso que nós fizemos, de bater nas nossas costas, dizer que nós merecemos, é uma brincadeira. Nosso Senhor nos ama, e por isso Ele fez e fará muitas coisas para nós. Mas o pobre em espírito, ele entende que ele é totalmente dependente de Deus, e sem Deus ele não pode fazer nada.
O pobre de espírito, ele olha para si e diz: miserável homem que sou. Eu dependo totalmente de Deus. O pobre de espírito não quer dizer que ele é rico ou pobre financeiramente, formado ou não, tem uma boa profissão ou não, não. Quer dizer exatamente isso. Por que eu estou citando esse texto? Porque a criança, ela pensa a respeito de si, ou melhor, ela não pensa além a respeito de si. A criança não tem o orgulho, a criança não tem a vaidade, a criança é simples de coração. A criança, ela é humilde, né? Todos aqui têm contato com crianças, e nós observamos como elas são. A minha filha, eu peguei uma pedra de gesso, numa construção, num entulho de uma construção, e deixei no porta-malas do carro. E quando a gente às vezes está em algum lugar, a mãe dela entra, a gente fica lá de fora, sem fazer nada, eu risco uma amarelinha no chão e pronto, está feita a festa. A gente pula a amarelinha, se distrai, se diverte, até que a mamãe volte. E para ela está ótimo, para ela está maravilhoso. Então ela tem esse coração simples. E aqui nós podemos aprender o que Jesus está querendo de nós quando Ele ensina essas coisas. Quando as crianças aparecem ali, nós vemos lá no primeiro versículo do capítulo 10 de Marcos, Jesus está ensinando o povo. Imagina que poderia ser um lugar como esse, Jesus ensinando uma multidão, as multidões seguiam Jesus, e Ele estava ensinando, falando a respeito de coisas seríssimas, falando a respeito da vida eterna, falando a respeito do inferno, falando a respeito do pecado, falando a respeito dos princípios que agradam a Deus, dos valores que agradam ao Senhor. E de repente essas crianças entram em cena, e os discípulos, preocupados com a liturgia, com toda a programação, com a organização ali daquele momento de ensino, daquele culto, eles tentam impedir as crianças de entrar. E Jesus, sim, a Bíblia fala que Ele fica indignado. Essa palavra indignação quer dizer, é um sentimento forte. Ele fica, olha, não, está errado isso daí, deixa elas virem até mim, deixa as crianças vir. E Ele começa então a ensinar o que nós podemos aprender com as crianças. Eu queria aqui compartilhar com vocês, em primeiro lugar, não despreze o simples de coração. Não despreze o simples de coração. Os discípulos repreendendo aquelas crianças, imaginando que elas não entendiam nada, de repente imaginando que o valor delas não é igual ao dos outros que estavam sentados ali, imaginando que elas iriam apenas atrapalhar aquele momento. Mas Jesus dá uma ênfase, Jesus destaca aqueles que são simples de coração, ou seja, que são humildes de coração, que são humildes de espírito, que não pensam além de si, mais de si mesmos, que não tratam mal as pessoas, que não tratam com má fé, que não agem de má fé. Uma criança, ela é simples, uma criança não age de má fé, uma criança, ela não age com dolo. E Jesus diz, não despreze esses tais. Talvez, meus irmãos, nós podemos chegar em algum lugar e encontrar pessoas e pensar pela aparência, ou mesmo de fato a pessoa não tem o conhecimento que você tem, a pessoa realmente não tem a sabedoria que você tem, a pessoa realmente não alcança os nossos padrões, as nossas métricas, e nós passamos a tratar aquela pessoa com diferença. Ela é menor,
ela é simples. E nós desprezamos essas pessoas. Em Mateus 18, no verso 10, fala assim: tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. Jesus está falando aqui de uma outra situação dele, onde ele traz as crianças para vir com ele, para ensinar coisas também a respeito do reino de Deus. E ele enfatiza aqui: cuidado, porque os anjos desses pequeninos estão sempre na presença do Pai Celestial. Não desprezem eles, não tratem eles de qualquer forma, pelo contrário, tratem eles com amor, deem valor a eles. Essas crianças vão ser o futuro de amanhã. Essas crianças são a igreja de amanhã. Essas crianças são os advogados, os doutores, os professores, os prefeitos de amanhã. Amém? Não desprezem os simples de coração. Segundo lugar, não as impeça, delas é o reino de Deus. Jesus ele fala assim: deixem que os pequeninos venham a mim, deixem que eles venham a mim, não as impeça, delas é o reino. Deixa eu ler algo aqui para vocês. O que as crianças necessitam para sentir-se seguras é um olhar de amor e um toque afetuoso de alguém que se ocupe delas. Não precisam de uma completa compreensão intelectual. Acreditarão em nossas palavras se confiarem em nós. Jesus disse que todos devemos acreditar com esta classe de fé infantil. Não precisamos entender todos os mistérios do universo. Será suficiente saber que Deus nos ama e nos perdoou dos nossos pecados. Isto não significa que devemos ser crianças imaturas, mas sim devemos confiar em Deus com a simplicidade e pureza de uma criança. Os membros do reino que Jesus veio estabelecer no mundo são como estes, assim como pessoas adultas de temperamento infantil, do simples, do pobre de espírito, daquele que não é orgulhoso, soberbo. Destes é o reino de Deus. E agora, olhando para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, como temos agido? Temos tido um coração simples, temos tido um coração humilde, que se humilha na presença de Deus, que reconhece quando erra, que não se acha sempre o dono da razão, que não é todo vaidoso, vaidosa, que se acha, que menospreza os outros. Como tem sido o nosso coração? Porque se desses que tem se a Bíblia diz, que se Jesus diz que o reino de Deus é desses que são simples, é desses que tem essa humildade, o contrário, do contrário, as pessoas que têm o coração contrário a isso, não herdarão o reino de Deus. Simplicidade. O evangelho é simples. Jesus, apesar de ser mestre, Jesus, apesar de ter conhecimento, porque muita gente que não tem o conhecimento bíblico diz que Jesus foi alguém, um coitado, um coitadinho, um pobrezinho, porque ele nasceu numa manjedoura. Mas a Bíblia não diz isso. A carpintaria na época, que era a profissão de Jesus, que ele herdou do pai, João, pai natural, era uma profissão boa, era uma profissão de alto padrão na época.
e ele era carpinteiro. Jesus nasceu numa manjedoura, porque no dia estava tendo muita gente na cidade, era um dia de festa, era um dia importante, era um dia de celebração. E quando ele chega para se hospedar no hotel, não tinha mais vagas. E Maria estava ali perto já de dar a luz. O único lugar que eles encontraram para que Jesus pudesse vir ao mundo, ali no parque, foi uma manjedoura, foi um curral. Então Jesus, ele era mestre da palavra. Jesus, ele andava com roupa de mestre. Jesus, ele era conhecido na cidade como mestre. Quando ele entrava na sinagoga para pregar, para ensinar, as pessoas ainda não sabiam quem ele era. Ele ainda não tinha ressuscitado, a Bíblia ainda não era escrita. Ele era alguém apenas, um mestre conhecido como outros mestres que tinham naquela época, naquele tempo. Mas os outros mestres, eles se afastavam das pessoas, eles faziam acepção de pessoas, eles escolhiam pessoas importantes para estar perto. Jesus não. Apesar de ser mestre, apesar de ter uma boa profissão, apesar de ser alguém entendido, ele se misturava com qualquer pessoa. Ele ia tanto visitar os sacerdotes, ele ia tanto visitar os ricos, os cobradores de impostos, quanto visitar os pobres, os leprosos. Jesus visitava leprosário. Jesus ia em hospitais como CAPS, por exemplo, como lugares onde nós pensaríamos algumas vezes antes de ir. Jesus foi simples. Jesus, sendo Deus, ele se fez como uma criança. Sendo Deus, ele se fez como uma criança. Ele nasceu da barriga de uma mãe, de um ser humano. E Paulo diz para nós termos o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então Jesus, ele foi simples e foi um exemplo para nós. Ele é um exemplo para nós. Por isso nós hoje devemos nos perguntar: como está o meu coração? Como estão as minhas atitudes? Eu tenho sido como uma criança? Eu tenho tido esse sentimento de humildade, de misericórdia, de compaixão, de me colocar no lugar do outro? Eu tenho perdoado aqueles que têm me ferido? Uma criança, você briga com ela fica triste na hora, ela chora, mas daqui 5 minutos, 10 minutos, ela está brincando com você, ela está te chamando para brincar, dando um sorriso para você. E nós, como tem sido o nosso coração? Nós temos guardado rancor, ressentimento. Nós temos pensado que a pessoa que nos feriu, ela tem que pagar, ela tem que pagar pelo que ela fez, tem que ser receber o juízo daquilo. Como tem sido o nosso coração? Como tem sido os nossos pensamentos? Nós temos agido como crianças? Jesus, ele veio para o reino dele buscar pessoas, ou transformar pessoas, para que sejamos dessa forma. Em João 3,3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos realmente nascer de novo, de um novo nascimento. As coisas antigas, as coisas velhas, as nossas atitudes antigas, o nosso jeito de julgar as coisas, de fazer as coisas na força do nosso braço, isso ficou para trás. Agora nós temos que, como nova criatura,
cristãos, semelhantes a Jesus, seguidores de Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus ensinou para nós. Somos novas criaturas, somos pessoas novas, com um novo coração, com uma nova forma de pensar, um novo entendimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Terceiro lugar, quem não receber o reino como uma criança, o que Jesus está dizendo aqui? Nós podemos receber o reino, presta atenção, nós podemos receber o reino, mas ficar de fora do reino. Quem não receber o reino como uma criança, ou seja, muitos recebem o reino de Deus, mas nem todos com o coração de uma criança, nem todos com esse espírito humilde. Muitas vezes existem pessoas que têm uma inteligência fora do comum, um conhecimento fora do comum, mas quando começa a ler a Bíblia, quando começa a ser ensinado a Bíblia para ele, por não entender conforme a inteligência dele, conforme a mente dele, essa pessoa não recebe a palavra, essa pessoa não crê no que diz a palavra, acaba negando a fé, acaba deixando a fé de lado, porque não tem explicação algumas coisas. Como assim Deus criou o sol através de uma palavra? Como assim pode Deus ter colocado todo aquele monte de animais na arca de Noé? Como assim? Não consigo entender. Como pode Deus parar o sol para que o seu povo guerreasse e vencesse o povo inimigo, e o sol não continuou enquanto o povo não derrotou o exército inimigo? Como assim? A criança, se você disser para ela que amanhã você vai trazer um avião de verdade para ela, amanhã eu vou te trazer um avião de verdade, ela vai acreditar, ela vai ficar amanhã esperando, ela vai contar para os amiguinhos, ela vai contar para a família, e meu papai, a minha mamãe vai me trazer um avião de verdade. O que eu estou querendo dizer, não sendo imaturos, como eu acabei de ler nesse texto, mas com a maturidade de um adulto, mas entender que também a Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem aos homens, as não reveladas pertencem a Deus, que há coisas que nós não entendemos, há mistérios que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, mas que nós devemos confiar, descansar em Deus, acreditar na soberania, acreditar que Deus não é homem, Ele é Deus, então Ele age diferente do homem, Ele pensa diferente do homem. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano, toda a psicologia humana. A paz de Deus excede, vai além, ou seja, os psicólogos, os humanos não conseguem entender essa paz que Jesus também fala: a minha paz vos dou, não a dou como esse mundo dá. O nosso Deus não é homem, por isso algumas coisas nós vamos precisar confiar nele, descansar nele. A fé muitas vezes é inimiga da nossa razão, do nosso intelecto. 1 mais 1 é 2, né, Adriano? Para nós, 1 mais 1 é 2. Para Deus, 1 mais 1 é quanto Ele quiser. Nós temos que ter esse entendimento de que Deus, Ele não é homem. Uma pessoa, amiga nossa,
está morando nos Estados Unidos, ela mandou uma mensagem para minha esposa, dizendo que estava andando no mercado e um homem parou ela do nada e começou a falar de Deus para ela. E começou a fazer perguntas como: olha, se Deus é pai, quem é a mãe? Ele tem que ter a mãe. E ele começou a falar várias coisas para ela. E ela começou a ficar um pouco com medo, em choque, e começou a querer pensar nessas coisas, porque a razão humana quer entender, a mente humana quer pensar nisso. Mas eu falei para minha esposa, Deus, ele se mostra uma figura paterna, de pai, para que nós possamos entender o quanto ele cuida, o quanto ele nos ama, o quanto ele vai nos proteger, o quanto ele está ali para nos socorrer. O pai, ele é o gerador da vida. A mãe, ela tem o óvulo, ela recebe, ela gera, mas a vida está no homem. Então o pai é o gerador da vida, ele que gera a vida. A vida vem do pai, mas não quer dizer que Deus precisa de uma mãe para gerar, para criar todas as coisas. Isso é só para os homens, nós que temos a mente limitada, o entendimento limitado, poder entender o amor de Deus por nós. Vocês estão me entendendo? Não está confuso? Está tudo bem? Então nós precisamos descansar, confiar em Deus. Como uma criança acredita no seu papai e na sua mamãe, como uma criança acredita naquela pessoa que dá amor para ela, ela começa a confiar nessa pessoa, e ela acredita naquilo que essa pessoa vai falar para ela. E Jesus espera isso de nós. E ele diz que não receber o reino como uma criança. 1 Coríntios 14, 20 diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então eu preciso amadurecer na fé, buscar o entendimento, o discernimento, buscar o conhecimento da palavra, estudar a palavra. Mas quanto às maldades, quanto às malícias, quanto às ações de má fé, eu devo ser como uma criança. Astúcia, aquela coisa de tramóia, de trambique, sabe? Para isso nós temos que ser como crianças, mesmo vivendo num mundo que não vive dessa forma. Num mundo onde é cobrado que você tem que se dar bem na vida, que você tem que tirar vantagem das pessoas, que você a primeira oportunidade que você tem, você deve pegar e se dar bem, e tirar vantagem em cima dos outros. Não, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ser crianças para esse tipo de coisa. Mas nós devemos ser criança para o crescimento espiritual, para crescer espiritualmente, desejar o verdadeiro leite espiritual. Aí sim nós temos que ser como criança, para que a gente cresça para a nossa salvação. A criança, ela deseja, a criança que tem fome, ela chora, ela começa a chorar, ela começa a se expressar, ela fica irritada porque ela tem fome. Isso nós devemos ter, nós devemos ter fome pela presença de Deus, nós devemos desejar as coisas de Deus, nós devemos buscar a presença de Deus. Pedro está falando isso: desejem o genuíno leite espiritual, para que vocês cresçam para a salvação. Amém, meus irmãos? Agora, como ser igual a uma criança? De forma prática, como ser então, pastor, como uma criança? Devemos lançar fora a nossa independência.
para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Devemos lançar fora a nossa independência. O que é lançar fora a nossa independência? É viver, mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo a soberania de Deus, mesmo conhecendo a obra de Jesus na cruz, mesmo sendo um crente, um cristão, viver sem pedir o consentimento de Deus, viver sem querer saber da vontade de Deus para a minha vida. Jonas, a Bíblia fala que Jonas, profeta, teve um chamado de Deus. Deus o chamou para fazer uma obra, para ele ir numa cidade, pregar a palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse. Mas Jonas não gostava daquele povo, daquela cidade. Jonas, ele achava o povo daquela cidade muito ruim. Eles não mereciam o arrependimento, o perdão de Deus, não mereciam. Eles tinham que ser condenados. E Deus fala para ele: olha, vai para Nínive, pega um navio, pega a sua passagem, monta no navio e vai para Nínive. Jonas, ele quer fugir da vontade de Deus. Ele compra uma passagem para outra cidade, monta num navio errado e tenta fugir. Vocês com certeza conhecem a história. O navio é sacudido, começa uma tempestade, todo mundo no barco começa a buscar os seus deuses, até que ele é encontrado dormindo no fundo do barco, no porão do barco. E o desfecho é que Jonas reconhece que está fora da vontade de Deus. Ele é jogado no mar para que o barco não afunde, e um grande peixe o engole, e ele passa 3 dias dentro da barriga do grande peixe. Ele é jogado no mar, ele é jogado na praia, e daí então ele vai para Nínive fazer aquilo que Deus chamou para ele fazer. E Deus faz um milagre naquela cidade. Todos se convertem, a cidade inteira se converte. Os historiadores dizem que eram cerca de 400 mil habitantes, porque ele resolveu fazer a vontade de Deus. Então não adianta nós querermos viver sem o consentimento de Deus, sabendo, conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus Cristo. Não tem como nós vivermos dessa forma. Cada um de nós que está aqui temos um chamado. Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano na sua vida. Você não está aqui por acaso. O plano que Ele tem na sua vida é diferente do que tem na minha, diferente do que tem na vida do Marcos, mas Deus tem uma história para cada um de nós. Essas cadeiras foram feitas para nós sentar, não é verdade? Tudo foi criado com um propósito, e conosco não é diferente. Deus nos criou, Deus permitiu que nós, em meio a milhões de espermatozoides, fôssemos os vencedores, alcançássemos o óvulo, fôssemos gerados, e hoje estamos aqui, porque Ele tem um propósito para nós. Para que Deus nos criou? Essa é a pergunta. Para quê? Então eu preciso viver com esse coração, buscando esse entendimento, porque Deus tem um reino para mim. Deus tem um plano, Deus tem salvação para mim. Agora, como eu vou viver? Como eu vou fazer para não ser independente, mas depender totalmente de Deus, depender totalmente de Jesus Cristo? A criança é dependente do pai, a criança é dependente da mãe, ela espera a mãe para dar banho, o pai para dar comida, para trocar de roupa, para dar o remedinho, ela espera. Nós temos que ter um coração dependente de Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. A resposta vai vir.
o sustento vai vir. Eu estou andando no caminho, eu estou fazendo aquilo que Deus pede para eu fazer, eu vou confiar em Deus. Salomão diz: não confie, Provérbios capítulo 3, ele diz: não confie no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. Não viver como criança é se apoiar no nosso próprio entendimento, aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, e não apoiar naquilo que Deus espera, naquilo que Deus nos ensina. Então eu não posso ser independente para que a imagem de Cristo seja formada em mim. Quando eu sou dependente de Deus, eu estou agindo como Jesus agiu. Olha, você crucificado, meu Deus, quanto sofrimento. Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a sua vontade. Confiança, dependência. Eu poderia fugir, eu poderia deixar essa cruz, eu poderia ir embora daqui, mas eu vou confiar no Senhor, eu vou depender do Senhor. Então, quando nós dependemos de Deus, nós estamos assumindo essa natureza, a natureza de Jesus Cristo. As crianças também ilustram a atitude de receptividade, de receber bem o Evangelho. Quando você ensina algo para a criança, ela recebe. Quando nós estamos aprendendo a respeito das coisas de Deus, nós devemos ser como crianças, receber, abrir o coração, abrir a mente. A dúvida vai tentar vir, a incredulidade vai tentar vir, mas nós devemos lutar com isso e receber a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Para finalizar, existe uma coletânea de livros que chama Talmud, que os judeus usam, e eu quero só falar de 3 ensinamentos a respeito da criança, que está nessa coletânea de livros do Talmud. Primeiro, a criança fica contente sem nenhum motivo especial. A criança fica contente sem nenhum motivo especial. E a Bíblia diz em Hebreus 13:5: contentai-vos com as coisas que tens. Contentai-vos. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Segundo, não fica ociosa nem por um instante. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo as crianças aí, né? Não para. Damari chega lá em casa, deita no sofá, não quer nem. Acabou, a mamãe está off. Acabou a mamãe. Porque a criança não fica ociosa. Não para, não para. 1 Coríntios 15:58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, eu estou fazendo algo para a obra do Senhor? Eu estou cooperando com a obra do Senhor? A criança não fica ociosa. Terceiro e último, quando precisa de algo, exige vigorosamente, energicamente. Quando a criança quer uma coisa, né, Maicon? Eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. Não é assim? Não é verdade? Mateus 7:7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e vai ser achado, batei e será aberto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, vamos de pé. Então, o que nós entendemos em relação a esse texto nessa noite? Eu preciso ter um coração como de uma criança. No final desse texto, diz: então Jesus, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Sabe o que Jesus quer fazer conosco? Jesus quer nos pegar no colo, mostrar que nós podemos depender dele e nos abençoar. Colocar suas mãos na nossa cabeça e nos abençoar.
É isso que Jesus quer conosco. Para isso, nós precisamos ter um coração como de criança.